Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Bom, nessa aula eu quero falar com vocês sobre a segunda lei de Ohm. Beleza, pessoal? Então o que é a segunda lei de Ohm? Olha só, seguinte, a resistência elétrica, como já foi falado na aula anterior, ela depende de determinadas características, né? Vai depender da temperatura do material, vai depender, por exemplo, dos pontos entre os quais a resistência está sendo medida, mas ela também depende de uma outra coisa. Ela vai depender das dimensões do condutor, ou seja, a corrente elétrica, como a gente viu, é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Esse movimento ele precisa ser conduzido. E como a gente já combinou, a gente está tratando aqui dos condutores metálicos, que são utilizados aí nas mais diversas aplicações, nos fios, né? Que são utilizados nas instalações elétricas, das residências, enfim, todos os locais aí onde isso é necessário. Então, percebe-se pela experiência que a resistência elétrica do material, essa característica do material, ela depende também, por exemplo, do comprimento do fio. Vai depender também da espessura do fio. Então, quanto mais comprido for o fio, maior vai ser a resistência dele, mais perdas de energia vai acontecer ali. Na verdade, maiores transformações de energia vão acontecer. Mas também nota-se que quanto mais grosso for o fio, quanto maior for o diâmetro dele, quanto mais espessura ele tiver, então menor vai ser a resistência. De tal maneira que a gente vai ter, com isso, a segunda lei de Ohm, que a gente pode expressar pela seguinte expressão. Bom, expressar pela seguinte expressão foi uma redundância aí que não precisava, né? Mas, bom, deixa para lá. O seguinte, a segunda lei de Newton, a segunda lei de Ohm, ela pode ser expressa através dessa expressão aqui, ó. Eita, falei de novo. Bom, pessoal, a segunda lei de Ohm, ela pode ser apresentada através desta equação aqui, tá? Ou seja, a resistência de um material é diretamente proporcional. O material que eu estou falando é um fio, tá? Um fio condutor de eletricidade. Então, a resistência dele é proporcional ao comprimento desse fio e inversamente proporcional à sua espessura. Então aqui, olha, a resistência do material é igual a L, que é o comprimento do fio, aqui é o comprimento dele, dividido pela espessura. E essa espessura aqui é representada pela área da seção transversal de um fio, né? A espessura de um fio. Essa letra aqui é uma letra grega que representa a resistividade do material. Cada material vai ter uma determinada resistividade. Então, o que a gente mais utiliza são os fios de cobre, né? Nas construções, nas instalações aí. Então, o fio de cobre ele vai ter uma determinada resistividade, que é uma característica particular do material que facilita ou que dificulta a passagem dos portadores de carga elétrica, tá? O ouro vai ter outra, a prata vai ter outra, enfim, cada material vai ter uma sua resistividade. O que eu quero mostrar é que a resistência elétrica é igual a essa resistividade, representada pela letra grega ρ, vezes o comprimento do condutor dividido pela sua área, tá, pessoal? Então, através dessa equação, a gente vai notar o seguinte, olha, o comprimento aqui do fio está em cima, no numerador. Então, quanto maior esse valor aqui, maior vai ser a resistência. E a área, ou seja, a espessura do fio, do condutor, está aqui embaixo. Isso significa que quanto maior for esse valor, menor vai ser a resistência, né? Porque você vai estar dividindo por um número grande. Então, conforme isso aqui, se a gente manter o mesmo material, o mesmo comprimento, se você diminuir a espessura, aumenta a resistência. Se você aumentar a espessura, diminui a resistência. Isso é muito importante nas instalações, né? Se a gente falar, por exemplo, nas grandes redes de transmissão de energia, a energia ela é gerada numa determinada localidade, pode ser numa usina hidrelétrica, pode ser numa usina nuclear, por exemplo. A propósito, eu estou falando aqui de Angra dos Reis, né? Eu tenho as usinas nucleares aqui. Então, quando você quer transportar a energia elétrica de onde ela é gerada até uma outra localidade, você tem que considerar a distância, porque isso vai influenciar no comprimento aqui do fio, tá? Então, não é muito adequado você transferir a energia elétrica gerada, por exemplo, aqui em Angra, nas usinas nucleares que tem aqui,
para uma localidade muito distante. Já pensou? Você transmitir a corrente elétrica desde aqui de Angra, que a gente está no sul da região sudeste, até o nordeste do Brasil, você vai ter uma linha de transmissão muito comprida e isso vai provocar muitas perdas por conta do comprimento do fio que vai ser utilizado. Agora vamos pensar em coisas assim mais próximas de nós, nas nossas casas, né? Existem equipamentos nas nossas casas que consomem bastante energia, por exemplo, o chuveiro. Na hora de fazer a instalação elétrica no chuveiro, é adequado a gente utilizar fios mais grossos, de 4 milímetros, de 6 milímetros, porque isso vai diminuir a resistência da energia conduzida para ser utilizada pelo chuveiro, tá? O chuveiro, ele vai, como a gente diz no modo popular, ele puxa, né, muita energia. Ao fazer isso, com um fio mais espesso, a resistência vai ser menor, então vai ter um consumo menor de energia, né, porque vai ter uma perda menor através da fiação, tá, pessoal? Essa é a segunda lei de Ohm. Ela dá a resistência de um material em função do comprimento, né, do fio, e em função da área da seção transversal, de um corte transversal, a espessura dele. Beleza, pessoal? Então foi isso que eu queria falar com vocês aqui nessa aula. Um forte abraço para vocês aí e até a próxima.